Olá, um ótimo início de semana para você e para toda a sua família. Seja bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Quero lembrar você que é sempre muito bom contar com sua companhia, com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre aposentadoria e reforma da Previdência. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje, tem o quadro Mitos e Verdades, tem a enquete do dia para você participar respondendo aqui a nossa pergunta de hoje através da linha interativa e também através da linha interativa você pode ligar para a gente para mandar uma pergunta sobre o tema. Fica conosco, teremos tudo isso e muito mais, porque o assunto do dia só está começando. E o governo apresentou uma proposta de reforma da Previdência em dezembro de 2016, mas ela sofreu alterações na Comissão Especial da Câmara. O primeiro texto proposto pelo deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, relator da reforma, ele foi aprovado pela comissão e seguiu para ser votado pelo plenário da Câmara. A dificuldade para conseguir os 308 votos favoráveis, 3/5 dos deputados, em duas votações no plenário, fez com que o governo ele enxugasse a proposta mais uma vez, em uma tentativa de garantir a aprovação. Se a Câmara aprovar a reforma, ela vai para o Senado. A expectativa era que essa votação fosse iniciada nesta semana, mas existe uma intervenção federal na área da segurança pública no estado do Rio de Janeiro e isso restringe a votação da reforma da Previdência. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Ney Araújo. Dr. Ney é advogado trabalhista e previdenciário. Ele é membro da Comissão de Seguridade Social da OAB Pernambuco e também presidente do Instituto dos Advogados Previdenciários, Seção Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo. Nosso segundo convidado é o Dr. Tiago Lumba. Tiago, ele é advogado previdenciário. Daqui a pouquinho a gente ouve aqui dicas e também orientações dos convidados. Mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra um pouco mais sobre o aumento dos pedidos de aposentadoria. É uma prova de que os brasileiros estão temerosos em relação à reforma da Previdência. Muita atenção, confira. Tem muita gente com medo da reforma da Previdência que o presidente Michel Temer planeja implantar. No ano passado, o número de pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição aumentou 5,5%. O presidente da Associação de Advogados Previdenciários de Pernambuco, o Dr. Almir Reis, falou sobre o que tem gerado o aumento nessa procura. Boa parte das pessoas que preenchem os requisitos para a aposentadoria estavam aguardando um pouco mais para ingressar com o seu pedido, uma vez que vigora desde 2015 no nosso ordenamento jurídico o que a gente chama de fator 85/95. Então, no caso da mulher, que ela preenche 85 pontos, somando a idade com o tempo de contribuição, e no caso do homem, que preenche 95 pontos, somando a idade com o tempo de contribuição, ele pode aposentar integralmente, sem nenhuma perda salarial. Então, boa parte das pessoas estava esperando completar esses requisitos para ter um benefício melhor, um benefício com valor bem maior. Mas com essa discussão de reforma da Previdência, boa parte das pessoas está imaginando que não vai se aposentar mais nunca. As questões relacionadas à idade mínima para aposentadoria também devem ser alteradas na reforma. Entenda. Tem aposentadoria por tempo de contribuição, que não depende de uma idade mínima e exige 35 anos de contribuição no caso dos homens e 30 anos de contribuição no caso das mulheres. E temos também a aposentadoria por idade, que exige um tempo de contribuição menor, de 15 anos, para homens ou para mulheres, mas exige, nesse caso, uma idade mínima de 65 anos no caso dos homens e de 60 anos no caso das mulheres. O que é que muda se passar a reforma da Previdência? O governo Temer quer colocar uma idade mínima de 65 anos para homens e de 62 para mulheres. Vai existir uma regra de transição nesse período, de modo que essa regra definitiva ela só vai estar plenamente aplicada à população em 2038. Mas as pessoas têm muito medo, na verdade, de passar uma reforma diferente do que está sendo discutido e já pensam que automaticamente vai se precisar de uma idade mínima de 65 e 62. Mas é bom destacar para o pessoal de casa que quem já preencheu os requisitos para se aposentar, mesmo que a reforma da Previdência aumente a idade mínima, aumente o tempo de contribuição, isso não vai prejudicar na hora de requerer o benefício perante a Previdência. É bom o contribuinte avaliar bem se vale a pena ou não dar o pedido de aposentadoria. Por exemplo,
Uma pessoa que já fez os 35 anos de contribuição e hoje tem 53 anos, com uma média salarial de R$2.000. Bom, se ela quiser, ela já pode se aposentar, mas ela não vai ter o seu salário integral na aposentadoria. É aí que entra o fator previdenciário. Muita gente acha, preenchi os 35 anos, vou me aposentar integral. E, na verdade, na prática é bem diferente. Por esta razão, o doutor Almir Reis orienta que antes de dar entrada na aposentadoria, é importante conversar com algum profissional que possa avaliar a situação do trabalhador. E ele vai dizer se o pedido deve ser feito logo ou se o contribuinte deve esperar mais algum tempo. Antes de tomar uma atitude precipitada, de requerer o benefício de todo jeito, é muito bom estar assistido por um profissional também, para que ele possa fazer a avaliação e precisar se aquele é o momento certo de pedir o benefício ou se seria interessante esperar um pouquinho mais para conseguir algo bem melhor em termos financeiros. Ok, ótimas dicas, uma matéria bem esclarecedora para você que está em casa, está preocupado com a aprovação ou não da reforma da Previdência. Daqui a pouquinho teremos muitas outras dicas e orientações com os convidados de hoje que entendem e muito sobre o tema que vai ser debatido aqui no programa Assunto do Dia. Mas a partir deste momento a gente abre aqui o espaço do programa para você participar, para você interagir, que tal? Responder a nossa enquete. Então, a partir deste momento, vamos lançar a pergunta de hoje para você ligar para a gente e responder a seguinte pergunta. Olha só, enquete lançada, a pergunta é a seguinte: você acredita que a reforma da Previdência ela vai ser votada ainda neste ano? Sim ou não? Liga para a gente, participa. 3424-1547 é a nossa linha interativa. Já está disponível para você responder aqui se você acredita ou não que a reforma da Previdência vai ser votada ainda neste ano. 3424-1547 é a nossa linha interativa. Também através da linha interativa você pode mandar sua dúvida sobre o tema aqui para os nossos convidados, que daqui a pouquinho vão tirar sua dúvida. Você pode interagir, deixar seu depoimento, sua pergunta também através da internet. Nossa fanpage disponível na internet é no facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet, você pode acessar, deixar quantas dúvidas você tiver sobre o tema. 99177-4828 é o nosso WhatsApp, o número mudou, mas continua simples, 99177-4828, deixa aí suas dúvidas. Daqui a pouquinho os convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, ele afirmou que a votação da reforma da Previdência pode ficar apenas para depois das eleições de outubro. Segundo o deputado, a matéria ela seria discutida com o Supremo Tribunal Federal, já que a intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro criou mais um entrave para o andamento da proposta. A ideia original da reforma era de uma regra única para todo mundo, mas isso caiu. A idade mínima de 65 anos ela foi mantida para os homens, mas para as mulheres caiu para 62 anos. O tempo mínimo de contribuição também caiu de 25 para 15. A partir deste momento vamos entender mais um pouco sobre essas mudanças. Com a ajuda dos convidados, quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Ney Araújo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. É muito bom estar iniciando a semana aqui com você, com todos esses milhares e milhares de ouvintes, e tratar de um assunto tão importante, tão delicado e tão necessário na vida de todas as famílias. Portanto, vamos aqui passar o máximo de informações possível sobre o tema aposentadoria, pensão, auxílio, etc. Também queria dar boas-vindas aqui ao Dr. Tiago Lumba. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, Valdson. É realmente muito importante estar aqui nesse espaço, falar sobre um tema de tanta relevância social, né? Ainda mais com essas mudanças, a população está sem saber o que fazer, se deve dar entrada agora, se não deve. A gente vai tentar esclarecer isso aqui hoje para acalmar um pouco. Essas dúvidas começaram lá em dezembro de 2016, doutor Ney. Tanto tempo assim, né? Quase 2 anos já com essas dúvidas. Muita gente fica, né, temeroso. Será que eu não vou poder mais me aposentar se essa reforma for aprovada? Dezembro de 2016, fevereiro de 2018. Muita coisa andou, doutor Ney? Bom, Valdes, é importante para a gente começar a falar desse tema, uma pergunta que primeiro se faz: há ou não necessidade de reforma na Previdência? Sim, há necessidade de reforma na Previdência. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Por quê? Porque a sociedade é dinâmica, então
é preciso que se acompanhe também a legislação a essas mudanças, essas transformações, essas novas necessidades, as novas